Oi, pessoal. Começando aqui mais um BBNcast. E hoje estamos aqui com o nosso entrevistado, que é o pastor Leandro Pereira, pastor da Igreja da Lagoinha, aqui em Fort Myers. E nós, você e eu, conhecemos um pouco sobre a história dele, sobre o testemunho de vida dele. Pastor, é um prazer ter você aqui conosco hoje. Prazer, Muito obrigada por estar aqui. Que isso, que alegria. E fala para nós um pouco quem é Leandro Pereira, fala o seu testemunho de vida. Quem é Leandro Pereira? Primeiro, muito obrigado, de verdade, alegria poder estar aqui. A gente, como você disse, tem pouquinho tempo que a gente chegou na cidade, tem 2 meses, e em tão pouco tempo a gente foi tão bem recebido por essa cidade, tão amado, tão acolhido. Eu e a minha casa, eu sou casado hoje com a Larissa e a gente tem um filho, Pedro, e a gente, desde que a gente chegou aqui, nossa casa foi tão bem recebida, então a gente está muito feliz com a cidade, com tudo que Deus tem feito. Mas Leandro é alguém que carrega um chamado desde muito novo. Leandro é um menino que sempre lutou contra um chamado. Então, Leandro, quando nasceu, a avó dele, paterna, falava, olha, você vai ser pastor. E o Leandro se tornou um grande... não é inimigo, mas eu não gostava muito da minha avó por causa disso, porque ela sempre falava que eu ia ser pastor. Então, o Leandro é alguém que lutou durante muito tempo contra esse chamado, tentou lutar e não vivê-lo. Então, eu durante a minha adolescência fui um péssimo filho, eu fui um péssimo testemunho, eu lutava com todas as minhas forças para não caminhar com Jesus. Então, até que aos 17 anos, mais ou menos, nós morávamos em São Gonçalo, meus pais se mudaram para Cabo Frio, primeiro porque eles sempre gostaram da região, tinha uma tia nossa que sempre morou lá, mas também um dos motivos era para tentar ver se me tirava um pouco da realidade que eu estava e de alguma forma tentava salvar a minha vida. E dar um jeito no filho, que sempre foi muito rebelde, sempre enfim, lutou muito para não viver o que meus pais me ensinaram, né? Meus pais, apesar de não serem cristãos desde que eu sou pequeno, desde que eu nasci, mas com 6, 8 anos de idade, mais ou menos, eu tinha, quando meus pais, de fato, tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. E ali começou uma transformação radical na vida do meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe, eles se converteram e não abriram mão. Eles entenderam o papel que eles tinham na minha vida. Então, eles não abriram mão de me ensinar a amar a Deus. Eles não abriram mão de criar nossa família nos caminhos do Senhor. Então, eles tinham a certeza absoluta de que eles não sabiam como fazer. Mas uma coisa eles sabiam, eu tenho que colocar esses meninos no caminho certo. Aquilo que eu não vivi, eu quero que eles vivam. E eles investiram muito tempo em se desenvolver. Então, por exemplo, minha mãe, ela é formada em educação cristã, foi fazer seminário também. Logo assim se converteu, aquela paixão por Jesus. Ela foi estudar, minha mãe é muito estudiosa, foi estudar e foi aprender mais. Então, meus pais nunca abriram mão. Eu sempre falo, né? Eu de vez em quando, Deus me traz a memórias aí. Eu me lembro, eu e meu irmão, muito novinho, nós andávamos a média de 40 minutos, às vezes até quase 1 hora, para ir para a igreja todo domingo de manhã, todo domingo à noite. Meus pais nunca abriram mão. Então a gente ficava torcendo para poder aparecer alguém para dar uma carona para a gente, para ver se aliviava um pouco, porque caminhar em São Gonçalo, meio-dia, aquele 1 calor, hora é complicado. Mas, então, Leandro é alguém que passou essa fase e aos 17, quando mudou para Cabo Frio, na época eu conheci, meus pais foram para uma igreja e lá eu conheci um pastor que foi a pessoa que mudou a minha vida, o pastor Rodrigo, e ele começou a caminhar comigo e eu percebi que tinha alguém ali que tinha os mesmos gostos que eu, jogávamos bola junto, estávamos sempre juntos, ele era muito leve, muito feliz e ao mesmo tempo era um cara super crente. Falei, mano, como é que pode? E aí eu comecei a dar ouvido para esse cara, eu comecei a querer ouvir o que ele falava. E ele foi me explicando, foi me falando a respeito de Jesus, do reino de Deus, e eu me apaixonei por aquilo. Eu falei, cara, isso é libertador. Isso é libertador. Entender Jesus, entender o reino de Deus é libertador. Eu preciso disso na minha vida. Então, ali, com 17, 18 anos, foi quando, de fato, eu tive minha conversão. E aí, ao longo desses anos, a gente tem caminhado com Jesus e Deus tem usado nossa vida. É isso. Graças a Deus, que bênção, né? Mas essa história de correr não adianta, né? Quando Deus tem um propósito na sua vida, quando Ele tem aquele projeto para fazer através da sua vida, por mais que você corra, né? Eu acho que, tipo assim,
ele vai te dando corda, né? Vamos ver até onde ele vai. Até que chega aquele momento que ele fala, não, vem cá. Agora você vai cumprir, né, o meu chamado na sua vida, você vai fazer o que eu quero. E isso que torna bonito e torna leve, né, a caminhada com Jesus. É porque não tem como. Aquilo que ele desenhou pra gente, aquilo que ele projetou, a gente vai viver. Com certeza. Não tem Seus como. pais devem ter ficado assim maravilhados, né, quando houve a sua conversão, né? Ficaram. No começo ficaram assustados. Porque foi tudo muito rápido. Eu sempre fui muito intenso. Em tudo aquilo que eu faço, eu sou muito intenso. Então, a minha conversão foi muito intensa. Para você ter uma ideia, nós mudamos para Cabo Frio, chegamos em abril, mais ou menos. Em abril, eu mais ou menos entendi um pouco do evangelho em agosto. Em novembro, eu já fui num retiro, já no seminário onde esse meu pastor tinha feito. E ali eu já voltei convicto. Eu quero ir pro seminário. Eu quero ser pastor. Sério? Então, em menos de um ano, em menos de 6 meses... Rápido assim? Foi muito rápido. Então, eu saí de um filho problemático para alguém que eu entendi. Não, eu entendi. Porque era muito interessante. Porque assim, ó, por mais que eu fugisse, eu sempre tinha dentro de mim aquele sentimento de que assim, eu preciso caminhar com Jesus. Era incrível. Então, eu podia fugir o quanto fosse, eu podia negar o quanto fosse. Mas dentro de mim sempre teve um desejo por querer mais de Deus, por querer me relacionar com Deus. Eu só não sabia como. Talvez eu só não queria aquilo que tinham me apresentado até aquele momento. Então, eu vivia uma guerra comigo. Eu sabia que Deus me amava, que eu precisava ter uma relação com Ele. Só que aquilo que tinham me apresentado até aquele momento não tinha feito sentido ainda. Não é que não fosse bom ou ruim, é que não tinha feito sentido. Então, a hora que fez sentido para mim, a hora que de fato eu entendi, eu falei, uau, é isso. É isso, é esse Jesus que eu acredito. É Jesus que caminha com a gente, é Jesus que a gente entende o porquê de viver uma vida com Ele e como viver. Então, a hora que isso caiu, eu falei, caramba, eu preciso. Então, foi muito rápido. Eu falei, e aí, nisso eu me apaixonei. Porque eu falei assim, do jeito que, da mesma forma como eu não entendi durante muito tempo e fugi, e neguei, tem muita gente que está fugindo e está negando porque não entendeu. Então, meu chamado, ele surgiu exatamente dessa paixão que surgiu no meu coração. Falei, cara, calma aí. Se eu entendi, um monte de gente pode entender. Se eu, problemático, conseguir, um monte de gente vai conseguir. Então, por que não compartilhar? E aí eu caí de cabeça. E na minha cabeça era tipo assim, cara, esse ano mesmo eu vou pro seminário. Esse ano que vem, né? Eu vou pro seminário. E aí foi muito engraçado, porque quando eu voltei, eu falei pro meu pai e pra minha mãe, tô convicto, eu vou ser pastor. Aí meus pais, cara, que lindo, maravilhoso, filho. Mas que tal esperar um pouco? Que tal você pensar melhor? Porque como eu era muito intenso em tudo, falou, cara, pensa melhor. Acabou de tá acontecendo tudo agora na sua vida, vamos ajustar algumas coisas ainda, pensa e tal. Enfim. E aí eu achei que fez sentido, conversei com meu pastor também. A gente achou que fez sentido. E aí eu esperei 2 anos. Era para ter ido para o seminário, né? Na minha vontade era ter ido em 2008. E fui em 2010. 2 anos depois, eu fui e foi muito, muito bom, assim, sabe? A alegria dos meus pais. Foi uma realidade diferente. E você nunca, nem por um momento, pensou, não, tá muito cedo ainda, vou dar um tempo? Não. É mesmo? Que bom. Não. Eu sempre tive convicto, assim, é isso que eu quero fazer da minha vida, né? Na caminhada, aquilo que Deus foi fazendo na nossa vida, em alguns momentos, sim, eu falei, não, tá rápido demais, ou eu acho que não é isso para mim, mas em relação à minha convicção daquilo que eu nasci para fazer e do que eu tinha para fazer para minha vida, até hoje eu nunca tive dúvida, não. Sempre tive certeza do que era para fazer. E você está falando no fato de, às vezes, as pessoas apresentam Deus de uma forma que, ao invés de apresentar aquele Deus de amor, um Deus que é pai, um Deus que ama, um Deus que protege, né? O Deus que guia seus passos, as pessoas apresentam Deus de uma forma muito... Como que eu vou te dizer? Como se estivesse distante da gente. E isso, às vezes, faz com que as pessoas não entendam o amor de Deus, não entendam como é bom caminhar com Deus. Né? Como é bom a gente ter o Espírito Santo de Deus presente na vida da gente, nos direcionando. É fácil? Não. Mas Deus nunca disse que seria fácil. Né? Só que a gente entra, por exemplo, numa batalha tendo certeza que a vitória já está garantida, que a vitória é nossa. Né? É a promessa de Deus nos dar vitória em tudo que a gente faz.
Mas, voltando a falar do seu seminário, você fez seminário onde? Eu fiz seminário no Seminário Bíblico Palavra da Vida. É um seminário americano, inclusive. Está espalhado por todo mundo. E ele tem lá no Brasil, em Atibaia, em São Paulo. Foi lá que eu estudei. Estudei durante 5 anos lá. É um seminário um pouquinho diferente. É sistema de internato, então a gente mora lá. Então foram 5 anos lá morando, Intensos. estudando. Intensos. Uau! E como que, em que momento Leonardo Pereira caiu na Lagoinha, na Igreja Lagoinha? Então, como que a gente chegou na Lagoinha, né? Foi muito interessante, porque em Cabo Frio, durante um tempo, meu irmão frequentou uma outra igreja e nessa igreja o André Fernandes era líder de jovens lá. Ok. Então eu conheci ele de vista, né? Por causa do meu irmão e tudo mais. Até que eu estava pastoreando na Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo, e o André Fernandes foi ser pastor de jovens em Niterói. E aí, nessa época, a gente começou a seguir no Instagram. Eu estava indo fazer uma agenda no Rio. Eu falei, cara, tô indo fazer uma agenda no Rio. Vamos conversar? E aí a gente marcou um café, conversamos e tal. A gente tinha alguns amigos em comum, mas enfim, começamos a falar sobre ministério. E ali a gente viu que a gente tinha algumas paixões e algumas coisas que a gente tinha de visão de igreja, o que a gente queria viver de futuro, muito, muito iguais. E ali surgiu, de fato, uma aliança. Em 2015, mais ou menos, 2014, 2015, surgiu uma aliança entre a gente. E ali a gente falou, cara, vamos fazer isso junto? Vamos ver isso junto? Então, em 2014, 2015, surgiu essa aliança. E, na época, ele pastoreava lá em Niterói. E aí ele falou, cara, vem pra cá, vamos estar junto, vamos construir e tudo mais. Até que aconteceu da gente em 2017, acho que foi 2017 ou 2018, a gente ir para voltar para o Rio de Janeiro, né? Porque estávamos em São Paulo, e minha esposa, casamos, fomos para lá, voltamos para o Rio e aí fomos para Lagoinha. Então, nesse período, nessa ida, né? Fomos para Cabo Frio e aí começamos a pastorear na Lagoinha, Cabo Frio, na época, junto com o pastor Renan, fomos pastor de jovens e adolescentes lá. E assim surgiu a nossa ida para Lagoinha e esse começo de sonho, até que em 2019 a gente veio para cá. E em agosto de 2019 a gente veio para cá, eu, minha esposa, minha família, para ir então, de fato, realizar aquele sonho que a gente começou em 2015 de construir uma igreja juntos. Então, nos últimos 2 anos e meio, estávamos em Miami, junto com o pastor André Fernandes, construindo a igreja, estabelecendo, vivendo de fato um sonho que a gente já nutria há muito tempo já. Vocês vieram juntos para Miami? Não. Ele veio primeiro? Na verdade, o André ele veio para os Estados Unidos primeiro, em dezembro de 2019. Se eu não me engano, foi dezembro de 2019 ou dezembro de 2018. Acho que foi dezembro de 2018 que ele veio. E em agosto de 2019 a gente veio. A Lagoinha em Miami tinha, acho que 1 mês que tinha começado, ou algumas semanas. Então foi bem no comecinho. Bem recente. E a gente veio exatamente para estar junto com ele. Você já veio direto realmente para ajudá-lo no ministério em Miami? Viemos junto, para viver esse tempo junto. Uau. Isso aí. Eu acho muito, muito bonito o trabalho da Lagoinha, principalmente porque é uma igreja jovem, né, de visões jovens e ela tem esse carisma e parece que essa atração né, no mundo jovem. E eu fiquei muito feliz de ver como que Deus está assim, fazendo um milagre na igreja aqui na cidade, né? Como que Deus abriu as portas para a Lagoinha aqui, assim, meu Deus, é assustador. É um milagre, tempo, realmente. Né? É um milagre em todos os aspectos, assim, né? Quando a gente chegou aqui foi até engraçado, porque teve um pessoal que perguntou, olha, quanto tempo você está aqui, pastor? Eu falei, cara, eu estou aqui tem 3 dias. Como assim? Mas você já conhecia a cidade? Eu falei, não, tem 3 dias que eu conheço a cidade, tem 3 dias que eu estou aqui. Não, mas não é possível. Eu falei, não, mas como é que você conseguiu alugar casa? Ninguém está conseguindo alugar casa aqui, como é que está sendo e tudo mais? Eu falei, cara, eu não tive problema nenhum. Eu vim aqui numa segunda-feira, vi 4 casas, e dessas 4 casas que a gente viu, a gente gostou de 3. A gente gostou de 3 dessas casas. Uma tinha 50 aplicações, 30 aplicações nela. Uau. Que era... que na casa aí tinha umas outras 2. Que eu falei, cara, se aquela tinha 30, essas 2 vão ter muito mais. E aí a corretora falou assim, não, quer saber de uma coisa? Gostei desse casal, não vou aceitar nenhuma proposta, eu quero ver a proposta deles. Olha só. E aí na própria segunda-feira já fizemos a aplicação, enfim...
Tudo aconteceu. Na mesma semana a gente já estava morando aqui já. Então, assim, desde o começo, tanto na nossa vida quanto na igreja, né? Chegamos aqui, eu lembro que eu cheguei aqui numa quinta-feira sem conhecer ninguém nessa cidade. Nossa. Viemos para cá sem conhecer absolutamente ninguém. Só que um amigo nosso, que era da Lagoinha em Niterói, estava morando aqui em Fort Myers. E aí um terceiro amigo meu falou, cara, tem o Marlon tá morando aí, fala com ele. Então, na quinta-feira, liguei pro Marlon quando cheguei aqui. Eu falei, cara, tudo bem? É o Leandro, acabei de chegar na cidade, a gente veio para cá, a gente quer começar uma igreja aqui e tudo mais, mas eu não conheço ninguém, cara. Vamos estar junto, vamos tomar um café? E ele falou, não, beleza, vamos tomar um café. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar sábado no Top Golf, eu vou levar 2 casais de amigos. E ali, conhecendo 2 casais de amigos e o Marlon, foi onde tudo começou, numa conversa. A gente falou, cara, a gente entende, tem uma direção, o pastor André Fernandes tem uma direção da gente começar uma igreja aqui. E a gente foi enviado para cá, a gente quer abençoar essa cidade. A gente veio para cá e a gente acredita naquilo que a gente carrega. A gente não é a igreja da cidade, mas tem uma porção de Deus que está sobre a gente. A gente entende que é tempo de derramar aqui. E ali, com esses 3 casais, a gente teve a primeira conversa. 15 dias depois, tivemos o primeiro encontro. E nesse primeiro encontro já tinham 60 pessoas já com a gente nos cultos. E aí foi só crescendo, né? A cada semana tem tido mais gente. Essa semana agora eu estava vendo algumas fichas, né? Porque muita gente que vai acaba preenchendo a ficha nossa lá. De visitantes, né? Já tivemos 400 pessoas passando pelos nossos cultos já. Sério? 400 pessoas que preencheram a ficha, né? Talvez tenha tido até mais. Mas pelo menos 400 pessoas já passaram já nas nossas reuniões em 8 semanas. Olha só que bênção. Surreal. Estou dizendo que quando Deus tem um projeto para fazer, ele realmente ele abre portas onde não existe portas, né? Deus chega e faz. E como foi que surgiu a ideia de Fort Myers? O porquê a cidade de Fort Myers? Então, essa cidade, a gente conheceu essa cidade com alguns homens de Deus que falaram pra gente. Tem uma cidade na Flórida que tem muita palavra profética. Tem uma cidade na Flórida que ela carrega muito de Deus. Muitos homens e mulheres já derramaram suor e lágrima. E a cidade chama Fort Myers. A gente falou, legal e tal, vamos conhecer essa cidade. Né? E os caras falaram, cara, vocês precisam abrir uma igreja lá. Vocês precisam, porque tem a ver com essa cidade viver um tempo novo. E a gente, como igreja, essa nosso lema, né? Bem-vindo ao novo. A gente acredita de fato num novo tempo. E para que todo o tempo de profecia se estabeleça, é necessário que haja então uma nova mentalidade, um novo tempo, uma nova estrutura. Então foi exatamente assim, com homens de Deus comentando com a gente sobre essa cidade. A gente não conhecia, não estava nos planos. Não estava nos planos eu e a minha casa estar aqui, mas Deus foi caminhando a gente, foi levando a gente, conduzindo. E quando a gente viu, a gente estava aqui. Foi tudo muito rápido. O pastor André Fernandes falou, irmão, tem essa cidade e eu estou muito em paz em enviar você e a Lari para lá, sua família, para vocês estarem lá. O que você acha? Eu falei, meu pastor, se você está em paz, quem sou eu para não estar em paz? Eu creio nisso e estou aqui para isso. Vamos embora. E assim viemos para cá. A gente tem tido muito essa graça, né? Até mesmo em relação ao porquê que tem sido tão fácil estar aqui. Para mim, para minha casa, não tem dúvida nenhuma. Que é exatamente o fato da gente estar debaixo de uma visão e estar debaixo de uma direção de Deus, que não começou ontem, que não vem de pessoas que têm pouco tempo de ministério. A gente tem a graça hoje de poder, como igreja, ter o favor de Deus e a facilidade de, por exemplo, carregar as marcas e o suor do nosso pastor Márcio Valadão. Então, é um homem de Deus, um homem que está há mais de 50 anos no ministério, um homem que você não tem escândalo algum com o nome dele, é um homem super respeitado, onde vai, todo mundo ama aquele homem, todo mundo respeita o ministério dele, um homem íntegro. Bonito, né? Então, assim, a gente carrega essa marca, a gente carrega esse favor, a gente carrega essa graça que o pastor Márcio tem de chegar em qualquer lugar e todo mundo quer estar perto do pastor Márcio. Todo mundo quer ouvir ele, porque é um homem muito sábio. Então, assim, a nossa igreja, a gente carrega isso. Né? E é muito legal ver isso que a gente está vendo aqui na América. Porque a gente está podendo experimentar de uma fonte muito próxima, que é o pastor André Valadão. Então, assim, a gente tem aqui
responsável por todos os Estados Unidos, o filho direto ali, sabe? Alguém que tem todo o DNA do pai. Você conversa com o pastor André, você vê a mesma atenção, o mesmo carinho, igual, sabe? Várias vezes eu falo, caraca, é muito Cópia parecido com o pastor Márcio, assim, essa graça, a unção, igual o pastor André Valadão, né? Um homem, enfim, tem um ministério, são 22 anos de ministério, construindo, tocando tanta gente já foi tocada pela vida dele, um homem super evangelista, ama pessoas, abraça todo mundo, é alguém que sempre compartilha o evangelho com graça, com favor. Então, eu falo, cara, eu sou privilegiado, tudo que eu estou vendo hoje é essa certeza. E nos últimos 2 anos e meio, junto com o pastor André Fernandes, assim, um homem que Deus tem levantado, uma voz, alguém que tem tocado milhares de pessoas, milhões e milhões de pessoas. Eu sempre ouço o culto dele no YouTube. É isso. Então, assim, eu tenho sido... Eu falo, não tem nada a ver comigo. É só a graça de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E a gente acredita nisso. Como igreja, você já esteve lá com a gente, está lá com a gente, você sabe. Eu sempre falo, olha, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E eu acredito nisso porque eu estou vivendo isso. Eu acredito que eu estou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Então, assim, é só eu não atrapalhar. Eu só não quero atrapalhar, porque eu já recebo já desse favor, dessa graça. Pastor Márcio, pastor André Valadão. Então, assim, é muito leve viver isso e ver Deus fazendo tudo isso. Que bom. A sua avó deve ter ficado bem feliz, né? A minha avó ficou. De ver ali a profecia dela, né? Total. Porque as palavras têm poder. Total. A partir do momento que ela falou que você seria, graças a Deus. E uma coisa interessante é que minha avó que praticamente marcou assim, o meu sim final do ministério foi da minha avó. Porque a gente estava em casa e naquela semana eu tinha decidido, eu lembro até hoje, era julho de 2009. Julho de 2009, eu falei, cara, ano que vem é o ano. Acabou, não dá mais para mim, eu não vou mais fugir, já fiquei tempo suficiente, eu quero viver o ministério. Era julho, e aí meus avós estavam lá em casa, no final de semana, e eu tava esperando a hora do almoço, e aí botamos o almoço na mesa e meu pai falou, Leandro, ora pra gente. E eu até lembro que eu tava sem camisa, né? Minha avó assembleando. Ela falou assim, pô, vai orar sem camisa, mano. Falta Pelo de amor de respeito. Deus, falta de respeito, bota a camisa e tal. Falei, vou orar aqui rapidinho, só pra gente poder almoçar e tal. E aí eu falei, Deus, obrigado por esse alimento, obrigado por receber meus avós aqui. Em nome de Jesus, amém. Foi bem rápido a oração. E aí quando eu abri o olho, de novo, a minha avó tava em prantos. Uau! Em questão de segundos, ela tava me odiando. Ela tava tipo, meu filho vai orar sem camisa. E em questão de segundos, a minha avó tava em prantos. E aí quando eu levantei, eu falei, o que houve, né? Todo mundo ficou espantado, o que aconteceu? E ela falou assim, meu filho, se cumpriu, tá se cumprindo o que Deus prometeu para mim. Chegou o seu tempo, chegou o seu tempo de ministério. Então, minha avó foi o último de Deus, o último sim de Deus para mim ver, tipo, chegou a hora. Então, ela ficou super feliz, foi muito legal. Você até se emociona, né? Sim, porque só a gente que fugiu muito tempo de caminhar com Jesus sabe a alegria que é se render a Ele. Então, eu fugi muito tempo. E naquela hora, para mim, era tipo um refresco de Deus falando, filho, eu não esqueci. Eu não esqueci de você. Seu chamado eu não apaguei, não importa o que você fez. E é isso que baseia meu ministério até hoje, né? Eu sou um cara que eu sou extremamente apaixonado por gente problemática, por gente que não dá certo, por gente que não acredita. Eu gosto de gente assim. Eu gosto porque eu era esse cara, né? É o que eu já ia dizer. Você tem conhecimento de causa. Você já esteve lá. Então, você sabe o que essas pessoas estão passando, né? A vida que eles têm hoje. E com isso, creio eu, que te dá maior acesso a essas pessoas. Total. E mais credibilidade quando você vai falar com elas, né? Eu te entendo. Eu sei, eu já estive aí. Total. Né? Eu sei como é que é. Eu acredito muito que o lugar onde o inferno mais tentou a gente é o lugar onde Deus vai estabelecer o nosso púlpito. Então, aquilo que eu vivo e venço, eu tenho autoridade para falar. Aquilo que eu vivo e venço, eu tenho não só como alguém que crê, mas como alguém que viveu e experimentou. Então, o lugar onde o inferno mais tenta te atacar é o lugar onde ele sabe que é o seu ministério. Então, é o que eu falo para famílias, por exemplo. Nosso casamento está terminando e tal, a gente acha que não tem mais...
Esse é o lugar que Deus está estabelecendo o seu ministério, o seu púlpito, o seu lugar de fala, o lugar onde você vai ter autoridade para falar. Então, essa é a loucura do Evangelho. Deus pega as áreas que a gente mais está pensando em abrir mão. E ele fala, é nessa área que eu quero te usar. É nessa área que eu vou te dar autoridade. É nessa área que você vai tocar outras famílias. Então, é por isso que em Deus, todo problema, na verdade, é uma oportunidade de milagre. Todo problema é uma oportunidade de um ministério nascendo. Então, eu falo isso para algumas pessoas. Eu falo, cara, você quer saber qual é o seu ministério? Quer saber qual é o seu chamado? Quer saber onde Deus quer te usar? Me fala seu problema. Qual que é o seu problema? Você tem problema com mentira? Deus vai te dar autoridade nisso. Você tem problema com pornografia? Deus vai te dar autoridade nisso. Você tem problema na sua família? Deus vai te dar autoridade nisso. Então, me diz o seu problema, que eu te digo exatamente qual é o seu chamado. Me diz no que você tem dificuldade, que eu te digo onde Deus vai te dar autoridade. Me fala, só você falar, meu problema é com isso. Então, Deus vai te dar autoridade. Então, eu falo isso porque na minha vida também foi assim. Então, eu sempre fui... por exemplo, eu tive anos problema com pornografia. Hoje eu tenho autoridade para falar. Eu tive problema no meu relacionamento com a minha esposa. Eu tenho autoridade para falar. Eu tive problema no meu chamado. Tive crises, tive medo, incerteza, inseguranças, palavras contrárias. Então, hoje eu tenho autoridade para falar sobre alguém que quer viver o ministério e tem tudo parecendo ser contrário. Então, eu sei o que é você querer um ministério e por mais que hoje eu enxergue, mas na época eu entendi como zelo, meus pais falando, espera mais um pouco. Na minha cabeça era, eles estão duvidando. Eu sei o que é chegar num seminário e a minha turma reunir e fazer a aposta. Esse menino vai ser expulso do seminário com 6 meses. Ele não passa um semestre aqui dentro, não. Esse menino não vai aguentar, ele vai ser expulso, vai pedir para ir embora. Eu sei o que é amigos falarem, Leandro é fogo de palha. Daqui a pouco ele volta. Daqui a pouco ele está com a gente de novo na balada. Então, assim... eu sei o que é isso. Eu sei o que é não ser acreditado e, ao mesmo tempo, hoje poder ter autoridade. Aqueles que lá atrás falaram, você vai voltar, Leandro vai fogo de palha, são os mesmos que depois falaram, cara, ora por mim, cara, me ajuda. Então, assim, o lugar onde o inferno mais te tenta é o lugar onde a autoridade de Deus está surgindo na sua vida. Que lindo isso. E eu achei muito bonito o testemunho que você deu sobre a gravidez, né, do seu filho. Que às vezes as pessoas, né, os médicos falam, detectam problemas, ou às vezes o inimigo usa isso para testar a sua fé, né? E vocês tiveram fé e não aceitaram aquela palavra que o médico deu, e graças a Deus seu filho está aí hoje saudável, lindo. Lindo. Não é porque é meu filho não, mas é lindo. Mas isso é muito interessante. Nesse tempo da gravidez da Lari, na nossa gravidez, né? Eu entendi muita coisa a respeito da fé. Durante muito tempo, a gente acreditou que fé era aquilo que a gente precisava para ver alguma coisa acontecer. Só que, na verdade, fé nada mais é do que aquilo que a gente precisa para a gente se tornar aquilo que a gente tanto quer. Então, eu achava que fé era crer que meu filho nasceria sem doença alguma, sem deficiência alguma, sem necessidade alguma. E naquela hora eu entendi que fé, na verdade, era Deus me formando alguém completo, para que se alguma coisa faltasse no meu filho, se alguma coisa não desenvolvesse direito no meu filho, eu seria completo o suficiente para completar ele. Então, a fé não me levou a esperar um filho perfeito, mas me fez ter a certeza que Deus me fez perfeito, para que o meu filho em nada faltasse. Então, fé não é o quanto eu acredito que eu tenho pão suficiente na mão para alimentar todo mundo. Fé sou eu acreditar que meu papel é sair para servir esse povo. Então, os mesmos discípulos que Jesus diz, olha, dê vocês pão de comer, Jesus não estava pedindo a eles o quanto eles tinham de pão na mão, nem o quanto eles tinham de possibilidade na mão. Mas ele estava dizendo, dê vocês a comer. E depois que ele multiplica, ele diz, vai lá, dá de comer. Porque o nosso papel é dar de comer. Nós nos tornamos a resposta para a fome de alguém. Então, fé é ter a certeza que Deus vai prover o meio, mas sou eu que vou servir. Então, quando os médicos falaram, olha, seu filho pode nascer com autismo, síndrome de Down e tudo mais, ali Deus falou, vocês não precisam de um filho perfeito aos olhos humanos. Vocês precisam ser perfeitos. Vocês precisam ser completos. Porque se alguma coisa faltar na vida dele, eu já providenciei para ele um milagre. Eu já providenciei para eles alguém pleno, alguém completo. Então, o seu filho pode ter qualquer má formação, qualquer dificuldade. Mas ele precisa encontrar um pai e uma mãe completo. Naquele momento, eu e a Lara, a gente falou, a gente vai ser completo.
A gente não vai ser por metade para o nosso filho, a gente não vai se render a essa ideia de que alguma coisa está faltando na nossa casa. Deus não vai deixar faltar nada. Não vai faltar saúde, não vai faltar amor, não vai faltar carinho, mas também não vai faltar alguém completo para poder preencher qualquer falta que tenha no nosso filho. Que lindo. É. Muito bom. E graças a Deus, Pedro está aí hoje. Exato. Saudável, lindo, né? Trazendo alegria para todo mundo. Que bênção. Muito, muito bom. Deus é tremendo. Deus é lindo, perfeito no que faz, né? Exato. E deixa eu te falar, em relação à igreja, quais são os planos? Vocês têm já algum plano? Já traçou algum plano, algum projeto? Sim. Para fazer aqui? Podemos saber ou ainda... Não, a gente é muito novo, né? Então, assim, a gente tem 8 semanas como igreja. A gente é muito novo. Então, a gente não tem um plano, né? Igual, poxa, como é que foi, por exemplo, o plano da gente estar aqui, como eu já comentei, né? A gente veio para cá, não tinha um plano, não tinha uma família, não tinha... A gente veio para cá para entender uma direção de Deus. Então, a gente tem uma bênção, a gente tem o privilégio de poder estar debaixo de uma organização que tem anos de ministério e que ajuda muita gente, né? Então, por exemplo, essa semana agora, a gente começa agora a implantação dos nossos G6, que são os nossos grupos de comunhão, de conexão, que acontecem durante a semana nas casas. Esses G6, eles são fundamentais na nossa igreja, eles fazem G6, parte... Chama GC, que é o grupo de conexão, né? O grupo de crescimento. Que eles são fundamentais no crescimento, que é onde ali a gente consegue, de fato, consolidar, é onde a gente começa a, de fato, ser igreja. Igreja não é a reunião de domingo, a reunião de quinta-feira. Igreja é a gente, como família, se reunir para juntos crescer na relação com Deus, conhecer um ao outro, a gente poder desenvolver relacionamentos. Então, a gente começa agora os nossos G6, a gente está começando agora e aí, logo na sequência, a gente começa o nosso Ministério de Gerações, que é o nosso Ministério de Famílias, muita igreja conhece, né? Então, a gente começa agora alguns cursos para família, então, curso para mulheres, mulher única, homem ao máximo, curso para criação de filhos. A gente começa a ministração desses cursos e, na sequência, em nome de Jesus, a gente começa o nosso carisma aqui, que é o nosso seminário teológico. A gente é apaixonado pelo carisma e a gente... tá ansioso por quanto antes ter o nosso seminário aqui. Diferente. E é legal porque o carisma, ele não é um seminário para formação de pastores. Né? Durante muito tempo, o seminário sempre foi algo para quem tinha chamado, algo para quem queria ser pastor, queria ser ministro e tudo mais. Mas o carisma não. O carisma é o nosso curso de treinamento para líderes, para quem é crente, para cristãos, para todo crente. Então, é um curso que tem a duração de 1 ano, são aulas modulares. Então, a cada 15 dias você tem um módulo, né, uma matéria. Então, são aulas bem práticas. São aulas que você recebe muito conteúdo, você entende muito sobre a Bíblia, mas também você é muito levado à prática. A gente acredita muito na palavra da fé. O nosso carisma é todo pautado em cima da palavra da fé. E esse seminário, esse curso, ele vai ser ministrado lá na igreja? Vai ser ministrado aqui na igreja, isso aí. Ser ministrado aqui na igreja, então nós temos professores de todos os Estados Unidos e professores do Brasil também que vêm para cá e dão aula nesses módulos. Eu também já dei aula já em alguns módulos já, então a gente... já tem aqui uma aluna, viu? Vamos começar, é isso. Quero participar. É isso, o carisma ele é maravilhoso, porque durante muito tempo a gente... A gente como igreja, né, não teve esse ensino sistemático muito bem estruturado e um currículo realmente, uma escola de fato. Então, por exemplo, eu sempre falei isso, né? E já ouvi várias pessoas também falando, né? A escola bíblica dominical, onde eu cresci, por exemplo, é a única escola que nunca formou ninguém. Então, é a única escola que levou o nome de escola, mas que nunca formou ninguém. Por quê? Porque nem sempre a gente teve... Agora, claro, tem exceções, tem igrejas que tiveram escolas bíblicas muito boas, lógico que tiveram, mas estou falando da minha realidade, né? Então, a gente sempre foi uma escola que a gente não tinha uma grade curricular pensada. Geralmente era uma revista da antiga Juep ou alguma coisa, alguma série de apostilas e tudo mais, mas a gente não tinha um planejamento pensado e mais, não era com o intuito tanto teológico, de fato. Então, por exemplo, o carisma, apesar de não ser só para a formação de pastores, ele é um seminário teológico.
Então, lá a gente aprende, de fato, a defender a nossa fé, a saber no que a gente crê, a entender o porquê a gente crê no que crê, o que a Bíblia diz a respeito de tal coisa. Assim, é de fato um seminário, só que a gente entende que todo crente tem que crescer. Todos nós somos ministros, todos nós somos pastores, todos nós somos responsáveis pela fé que a gente tem. Então, é uma responsabilidade nossa. Né? A gente saber mais da Bíblia, se inteirar mais, saber defender a nossa fé, para que a gente não tenha uma fé onde seja terceirizada. Ah, não, isso aqui meu pastor é que sabe. Não, isso aqui eu vou ter que perguntar para... Não, eu posso saber. A Bíblia é acessível para todo mundo e todo mundo tem a possibilidade de saber, de entender, de amar, de se apaixonar pela Bíblia. Então, assim, o Carisma é maravilhoso. Vai ser, eu tenho certeza que para a nossa igreja e para a cidade, como tudo que a gente faz. Né? Então, por exemplo, os cursos da família que a gente está começando, não vão ser cursos para a nossa igreja. São cursos para a cidade. Todos os nossos cursos a gente abre para todo mundo que quer fazer. Então, eu sou da igreja A, B, ou C, ou não tenho igreja, ou eu estou desviado, mas eu quero fazer. Você pode fazer? Lógico que pode. Você não precisa ser membro da Lagoinha para isso. Você não precisa estar com a gente para isso. Se você tem esse desejo, vai ser super bem-vindo. E eu tenho certeza que vai abençoar muito essa cidade. Tem muita coisa boa que a gente vai viver nesse tempo aí. Infelizmente, essa cidade ficou muito... É uma cidade sofrida, espiritualmente falando. Né? Várias coisas aconteceram aqui e, infelizmente, isso faz com que o nome de Cristo seja envergonhado. Porque as pessoas, quando vão falar, não falam assim, fulano aprontou, fez isso errado. O pastor fulano de tal, né? A igreja tal fez isso, como se Deus estivesse fazendo aquilo. Entende? Como se Deus tivesse culpa daquilo, sendo que todos nós temos o livre-arbítrio, né? A gente faz da nossa vida aquilo que a gente quer fazer, porque o livre-arbítrio está aí. Porém, devido a esse tipo de coisa que houve, várias coisas que aconteceram aqui na cidade, pessoas se desviaram, outros deixaram de frequentar a igreja e continuam como que servindo a Deus em casa, não praticam, não vão em nenhuma igreja, ficam em casa por causa das decepções que tiveram. Então, a nossa cidade, como eu estava dizendo, é uma cidade sofrida. A gente precisa, nós cristãos, nós precisamos de apoio. A gente precisa de igreja que vá atrás, que acredite em pessoas, que busque, né, essas pessoas que estão afastadas, essas pessoas que estão enfermas, né, essas pessoas que estão com esses problemas, com os problemas que tiveram. Muitas pessoas feridas por igrejas, que hoje não frequentam outras igrejas porque ainda estão feridas. Então, precisa sempre ter alguém para ir atrás dessas pessoas, para buscar, para resgatar. Porque esse é o papel da igreja, né? Eu acredito que a igreja ela é uma comunidade e como comunidade ela tem que ter essa parte social dela, né? Não é só de estar ali com as portas abertas esperando que venham pessoas até ali. É exatamente isso, é fazer esses grupos onde essas pessoas que estão responsáveis pelos grupos convidem outras pessoas, que vão atrás dessas pessoas que estejam enfermas, né, espiritualmente falando, para alcançar mais almas, para trazer essas almas de volta, né, fazer com que o reino de Deus possa crescer e todos nós servirmos, porque é para isso que nós estamos aqui, né? Para servir ao reino, para servir as pessoas, para deixar com que esse lado nosso humano, que ele aflore, né? Não é esperar só, eu vou esperar que venham até mim, ou como você mesmo falou no seu culto domingo, eu vou esperar com que eu esteja curado, vou esperar com que eu esteja bem, que eu esteja fora de qualquer tipo de vício para eu servir alguém ou para eu frequentar uma igreja. Não é assim, né? Deus não disse, vinde a mim. Então, é do jeito que você está, não é esperar você ser curado primeiro. Né? A sua palavra domingo foi muito marcante, Amém. Marcou Amém. muito, eu gostei muito. Amém. Eu até comentei esse dia no culto, né?
Desde que eu cheguei aqui, eu tenho ouvido muito, né? Muita gente tem comentado, cara, essa cidade é uma cidade que, poxa, foi tão marcada, uma cidade tão... de alguma forma, até algumas pessoas usaram, tipo, uma cidade estava um pouco esquecida e tudo mais. Mas, falando pela minha experiência, né? Desde que eu cheguei aqui, eu tenho conhecido, de fato, um povo apaixonado por Jesus. De fato, desde que eu cheguei aqui, eu tenho conhecido pessoas completamente sedentas, querendo, de fato, um relacionamento com Jesus, pessoas de fato querendo ser restauradas, caminhar. E eu, sem dúvida nenhuma, é fruto do que muita gente antes da gente veio construindo, né? Veio, assim como essa cidade recebeu muita palavra profética, eu creio também que muito suor e lágrimas já regaram já essas sementes. Ao mesmo tempo, também tenho percebido, ouvido também muita gente falando que tem gente ferida com igreja, gente machucada. E isso, de alguma forma, eu tenho podido ver de fato de perto. Né? Muita gente tem chegado para a gente falando, cara, eu estava muito tempo sem igreja. Pessoas que ainda estão com muito receio de alguma forma, se comprometer e tudo mais. E eu acredito muito que tem muita gente que, na verdade, o que ela sente é falta das coisas de Deus. Acho que tem muita gente que deixou de fazer as coisas de Deus e sente saudade. Então, por exemplo, ontem mesmo eu estava falando, eu preguei sobre isso, né? Quando os discípulos estão no meio de uma tempestade, eles tentam colocar a culpa da possibilidade de uma morte ou imputar a Jesus a culpa do medo deles, quando na verdade Jesus era o único que podia salvar eles. E é muito interessante como é que ventos fortes, ondas altas fazem a gente, às vezes, querer colocar a culpa no único que pode salvar a gente. Então, tem muita gente que está fria, está desviada, está afastada, está desapontada com a igreja, mas igreja, de fato, igreja desaponta a gente, igreja, às vezes, fere a gente, mas o único que pode salvar a gente se chama Jesus e ele está sempre disponível. Ele é a única esperança que a gente tem, né? Então, e com isso, parece até que reforça um pouco do que muita gente, né? Não, mas eu tenho Jesus, mas eu prefiro ficar em casa. Não, eu tenho Jesus, mas eu quero ser igreja em casa. Eu sempre falo isso. Não existe nenhum texto bíblico. Não existe nenhum texto bíblico. Não existe nenhuma palavra na Bíblia que traga essa ideia de que eu posso ser igreja em casa, que eu sou igreja na minha casa, que eu sou igreja sozinho. Eu tenho sempre falado isso. E isso é talvez uma das maiores mentiras que o inferno tem levantado nos últimos anos, dizendo que a gente pode ser igreja sozinho. A Bíblia diz que nós somos parte de um corpo. E porque somos muitas partes reunidas, nós formamos um corpo. Então, não existe parte sozinha que forma um corpo, que é um corpo. Mas tem partes sozinhas que formam um corpo. Então, a gente não é igreja em casa. Eu sou igreja quando estou reunido como corpo. Eu não sou igreja no meu trabalho sozinho. Eu posso ser uma representação de uma parte. Mas eu, no final do dia, eu tenho que ter um lugar para voltar, eu tenho que ter um lugar para pertencer, eu tenho que ter um lugar para poder estar junto. E é isso que a gente acredita, uma igreja que ela é uma reunião para que essas partes se encontrem. E algumas dessas partes não tem jeito. Tem parte que está mais doente, tem parte que está mais suja, tem parte que está linda, está perfeita. Todo mundo tem as suas coisas. Todo mundo em algumas áreas está vencendo e em outras não está vencendo. Todo mundo tem os seus pecados que já lidaram com ele no passado e outros estão lidando hoje. Então, a gente acredita de fato que a gente é uma comunidade para que todo mundo venha no final do dia, todo mundo se reúna. Leandro, mas aquele ali está mais sujo, mas aquele ali eu conheço ele. E está tudo bem. E qual que é o problema disso? E qual que é o problema? Jesus não tirou Judas do meio dos seus discípulos. Jesus sabia desde o começo quem seria o traidor. Jesus sabia o porquê colocou Judas. E mais, Jesus deu a Judas a responsabilidade de cuidar exatamente daquilo que era a fraqueza dele. Era a fraqueza de Judas, era o dinheiro. E Deus vai lá e exatamente deixa que Judas tome conta. Então, assim, Deus não tirou Judas nem da hora da ceia. Por exemplo, muita gente chega lá na igreja, às vezes, e toma susto porque recebe a ceia na entrada. Porque fala, mas como é que eu vou ceiar? Eu tô sujo, eu não estou bem com Deus. Mas a ceia é exatamente aquilo que nos traz a memória, que nós podemos nos tornar limpos, que nós fomos limpos já e que a gente só precisa acessar isso. Então, Jesus não tira Judas da hora da ceia. Pelo contrário, Jesus anuncia que um iria trair e o outro ia negar, mas permite que os dois participem da única coisa que é capaz de limpá-los, da única coisa que é capaz de restaurá-los.
Então, assim, a igreja não é o lugar para onde eu agora me sinto restaurado, eu vou. Não, a igreja é o lugar onde eu sou restaurado. Não existe restauração fora dela. Não existe salvação sem Jesus. Não existe restauração sem a igreja. Não existe caminhada com Deus sem a gente estar reunido. Sem a gente poder olhar um no olho do outro e dizer assim, você traiu, mas está tudo bem. Foi o que Jesus fez com Pedro. Olha que interessante, quando Pedro percebe que está errado, Pedro volta a fazer ao que fazia, mas ele é restaurado por Jesus. Ele volta a fazer o que ele estava fazendo, mas Jesus tem um encontro com ele e ele é restaurado. Judas, ao perceber que tinha errado, quis fazer justiça própria. E aí eu acho onde tem muita gente morrendo, porque ao invés da gente, ao perceber que errou, a gente entender que eu vou me afastar por um tempo, eu vou dar um tempo, eu vou talvez repensar algumas coisas, a gente está fazendo o que Judas fez. Judas tira a própria vida. Tem gente que está tentando trazer sentenças para dentro de si. Não, eu não posso mais estar numa igreja. Não, eu não mereço mais. Não, eu já tentei. Né? Não sou digno. Não, calma aí. Isso é justiça própria. Tem gente que está literalmente se matando todos os dias porque não quer permitir ter um encontro de restauração com Jesus. Então, a igreja é a única possibilidade. Se reunir como igreja é a única possibilidade que a gente tem de novo, ser encontrado onde a gente estava, fazendo o que a gente estava fazendo, mas agora ter um encontro com Jesus restaurador. E não fazer como Judas, que não quis voltar a fazer o que fazia. Judas podia voltar a fazer o que fazia e iria receber perdão de Deus, sabe? Ele tinha agora Pedro, mas ele quis fazer justiça própria, não, eu não posso, eu não vou, eu não quero, eu sei lá o quê. Então não houve possibilidade para Judas, quis fazer justiça própria. E tem muita gente tentando fazer justiça própria, tentando dizer onde Deus pode perdoar ou não, quem Deus pode sarar ou não. Impor regras para Deus. Exato. Então, limitar Deus. E a gente é essa igreja que a gente acredita. A gente acredita que Deus, de fato, ele odeia o pecado, ele não conversa com o pecado. Mas com o pecador, ele tem prazer em limpar todo o pecador. O pecador, ele tem prazer, todo o coração quebrantado, pedindo perdão, ele tem prazer, sabe? Então, graças a Deus. Muito bom. É porque tem muitas... Claro, toda regra tem sua exceção, mas existem pessoas que, por serem cristãos, acham que eles não devem, não podem estar ao redor de pessoas que não são cristãos. Daí, eu não concordo, porque se você vai... eu sou cristã, você também é. O que adianta você ficar pregando para mim? Eu já conheço o seu Deus, eu conheço Jesus. Né? Então, você tem que estar pregando para quem está ao seu redor que não conhece a palavra. Essa pessoa é que precisa de você. Né? Claro que, como cristãos, a gente se ajuda mutuamente, a gente ora uns pelos outros, a gente está ali ajudando, porque a caminhada não é fácil, né? E a gente tem que estar se ajudando, mas também a gente precisa estar ajudando as pessoas que a gente conhece, que está ao nosso redor, que não conhece a palavra. Né? E, infelizmente, eu conheço pessoas assim, que eu não vou na casa de fulano porque fulano não é cristão. E aí? Já pensou se Jesus tivesse agido dessa forma quando ele veio aqui? Sim. É interessante porque Jesus o tempo inteiro, ele era conhecido por causa disso, né? A fama dele era um homem que andava com as prostitutas, com os mendigos, que andava com cobrador os ladrões, cobrador de impostos, assim. Jesus tinha prazer de sentar. E isso é uma coisa muito interessante. Às vezes a gente acha, ou a gente, enfim, precisa entender o seguinte: Jesus nos chamou para ser o Cristo da multidão. Tem muita gente que quer parecer com Jesus estando na multidão. Então tem muita gente que está no meio da multidão seguindo Jesus. E a gente, durante muito tempo, biblicamente, no nosso entendimento sobre Jesus, sempre que a gente ouve uma história sobre o Jesus no meio de uma multidão, Jesus é tocado, o cego grita, a mulher que toca Jesus, a gente sempre se identifica com a mulher que tocou Jesus, a gente sempre se identifica com o cego que gritou. E está tudo certo. Durante
alguma fase na nossa vida, a gente era a mulher do fluxo de sangue que precisava tocar em Jesus, receber um toque. A gente, em alguns momentos, a gente era o céu que estava à beira do caminho, gritando, Jesus, tem misericórdia de mim, muda a minha vida. Mas, a partir do momento que a gente tem um encontro com Jesus, Jesus nos chama para ser luz do mundo. Jesus nos chama para ser o Cristo no meio da multidão, o Cristo que direciona a multidão. Ou seja, aquele que antes era mais um na multidão tentando tocar em Jesus, agora que tocou Jesus, ele é aquele que direciona a multidão. Então, a mulher do poço, por exemplo, Lucas 4 vai contar a história da mulher samaritana. Aquela mulher, ela vai buscar água, né? Todo mundo já ouviu falar disso. Ela vai buscar água num horário que provavelmente ela tinha uma vida não respeitada pela sociedade, não era bem-vinda entre as mulheres, ela não tinha uma moral respeitável, ela não era alguém que as pessoas queriam estar perto, mas é interessante que quando ela tem um encontro com Jesus, a Bíblia vai dizer que no mesmo instante ela vai para dentro da cidade e volta trazendo a cidade inteira. Aquela mulher que era rejeitada por todo mundo, teve um encontro com Jesus e ela se tornou o Jesus da multidão. Ela era alguém que estava tentando, precisava ou tocou em Jesus, mas a partir do momento que teve esse encontro, ela agora é um referencial. E não tem jeito, a gente precisa ser esse Cristo da multidão, esse Cristo que atrai a multidão. E atraindo a multidão, a gente vai atrair todo tipo de pessoa. A gente vai atrair discípulo, a gente vai atrair gente que não gosta da gente, mas a gente vai atrair também pessoas que precisam. Então, eu acredito muito nisso, né? Nós sermos esse Cristo da multidão. Então, a questão não é com quem eu me relaciono. A questão é que eu sei o porquê eu me relaciono com todo mundo. Então, não é, eu posso ou não me relacionar com fulano. Não. É que você tem um propósito agora. Todas as pessoas que chegarem perto de você, elas precisam ter esse encontro. Esse é o propósito. Nós fomos criados para isso, para ser um Cristo da multidão. Fomos criados para ser a imagem visível do Deus invisível. Então é natural, a gente vai atrair todo tipo de pessoa. E que bom que todo tipo de pessoa quer estar perto da gente, que todo tipo, qualquer de pessoa quer ouvir a gente. Que bom que a gente está tendo ouvido de quem precisa. Jesus não veio para quem achava que era sarado. Ele veio para quem tinha certeza que precisava de cura. Então tá tudo certo. Ele sabia para quem ele veio, ele sabia quem ele era e ele sabia qual era o papel dele. Às vezes a gente não sabendo muito bem quem a gente é, a gente prefere afastar de tudo aquilo que a gente acha que a gente não é ou não pode mais ter. Agora, natural, né? Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que acabou de começar uma caminhada com Deus, onde tem uma interferência gigante de amizade, de pessoas, é natural esse tempo de afastamento, de entender. Afinal de contas, é uma nova vida, né, que está surgindo. Então, é natural a gente ter esse afastamento, a gente tentar ao máximo estar mais próximo de pessoas. Mas é natural. A gente, no meio de uma sociedade, a gente tem que lidar com todo mundo e relaciona com todo mundo. Eu tenho pessoas que, enfim, recebo na minha casa ou vou na casa que não amam a Jesus, não são crentes. E tá tudo bem, eu tô ali para ser o Cristo dela, o Cristo que ela ainda não viu, eu tô ali para isso. Que bom. Pastor, tão bom ficar aqui batendo esse papo. Tá tão gostoso. Você quer deixar aqui para o pessoal o endereço da igreja, horários, dias dos cultos, para que, né, caso as pessoas queiram visitar, conhecer a Lagoinha em Fort Myers. É isso. Gente, a gente tem culto todo domingo. A gente agora está transicionando o horário, a gente está passando para 6h30, era às 6, mas já acho que está um pouco cedo. Eu vim de cidade para lá em Cabo Frio, né? Lá, até na época de horário de verão, a gente sempre deixava o culto uma hora mais tarde, por causa disso. Então, aqui também é uma cidade de praia também, muita gente tem a vida corrida, então a gente está passando para 6h30 o culto, que antes era às 6. Então, domingo, 6h30 e quinta-feira, 7h30. A gente está se reunindo na 2900 North Fort Myers. Minto. North 41. North Cleveland Avenue. A avenida lá? Não, acho que é Tamiami. Tamiami Trail. Isso. Então, é isso mesmo. 2900 North Tamiami. É só você falar 2900 na Norte 41. Então, 2.900 41, na Norte, todo 41. mundo sabe onde que é a 41. Isso aí. E é fácil. É isso. E para você poder, né, tirar dúvida e saber, e se você não lembrar, aproveita, já segue a gente já no nosso Instagram,
Lagoinha, Fort Myers. Segue a gente lá a gente sempre compartilha tudo que a gente vai fazer. Então, os nossos cultos sempre estão lá, os nossos encontros, inclusive sábado agora, a gente vai ter um encontro de mulheres, Café com Deus, com a pastora Moana. É uma mulher de Deus que tem abençoado uma geração. Centenas de mulheres têm sido tocadas por ela. Então, sábado agora, dia 4, a gente tem esse encontro. E sábado que vem, dia 11, a gente tem o primeiro café de novos membros da nossa casa, da nossa igreja. A gente está muito feliz, com muita expectativa de poder receber todo mundo. Legal. Para pensar, já passaram quase 400 pessoas. Já imaginou se no café, primeiro café, a gente trouxesse o povo todo? Eu tenho pedido a Deus para que de fato quem já foi possa voltar, possa conhecer a gente, conhecer esse café, vai ser bom. Para poder conhecer um pouco mais da gente como igreja, poder conhecer como é que a gente funciona, quem a gente é, o que a gente de fato acredita, por que a gente faz o que a gente faz. E dia 12 a gente tem o primeiro batismo. A gente já tem 20 pessoas já inscritas para se batizar e eu tenho certeza que a gente vai chegar a 50. Batismo para a gente é um momento muito de celebração. A gente acredita muito em novos começos. A gente acredita muito numa nova história. Então, para a gente, o batismo é essa grande celebração. É ter certeza que a gente está cumprindo, o nosso propósito. A gente está cumprindo aquilo que a gente foi chamado. Então, poder batizar para a gente é a maior alegria. Então, apesar de ser uma igreja tão novinha, a gente já vai ter o nosso primeiro batismo já. E eu tenho certeza que a gente vai tocar muita gente nesse batismo, muita salvação vai surgir nesse dia. Então, prepara o coração, vai ser incrível, vai ser incrível. E eu vou aproveitar para contar aqui para você, ainda nem comuniquei lá na igreja lá, ainda não saiu a comunicação, mas vou comunicar já, dia 23, 24, 25 e 26. Vão ser 4 dias direto, vai ser a nossa nova conference, a nossa primeira conferência aqui na igreja. Então já está confirmado já o pastor André Valadão, o pastor Vinícius Zulato. Junho, né? 23, 24, 25 e 26 de junho. Nova conference, vai ser maravilhoso. André Aquino, pastor André Valadão. Estou confirmando o pastor André Fernandes, pastor Vinícius Zulato, enfim, vendo se a Laura vai estar com a gente, vai ser maravilhoso. Esses dias vão ser 4 dias onde de fato, pessoas vão viver um novo tempo. Vão ser noites de salvação, noites de filhos voltando para casa. Eu já estou muito animado já. Ai, que bom. Eu pretendo estar lá presente sem dúvida nenhuma. Não vou todos os dias porque infelizmente não vou estar na cidade nesse fim de semana, mas os 2 primeiros dias, estarei lá. É isso. Bem, gente, muito obrigada por terem estado conosco até agora. Quero pedir a você que ainda não está inscrito no nosso canal, que, por favor, se inscreva, dê o seu like, escreva lá o seu comentário para nos ajudar assim a ativar mais o nosso canal. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima!